Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 10. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Deixe sua Bíblia aberta antes de nós lermos. Quero só lembrar então, na semana passada nós falamos a respeito da perspectiva da gratidão. Quantos estavam conosco semana passada? Então, falando da perspectiva da gratidão, dentre as coisas que as ações de graça expressam, eu não sei quantos se lembram, nós falamos que a ação de graça expressa um coração contente. Quantos se lembram? Então, ações de graça expressam uma vida cheia do Espírito, ações de graça expressam várias coisas, não vou aqui lembrar toda a mensagem de domingo passado, mas nós falamos que ações de graça expressam um coração contente. E hoje eu gostaria de dar sequência a esta mensagem, falando do princípio do contentamento. Fala para o seu irmão, o princípio do contentamento. E o contentamento está ligado com um coração agradecido, Filipenses capítulo 4, quantos acharam? A partir do versículo 10, o apóstolo Paulo diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Qual que é o contexto aqui, irmãos? O contexto aqui é de Paulo pedindo oferta. Paulo, se você ler os versículos anteriores, você vai ver, Paulo está pedindo oferta. Mais constrangedor do que você pode pensar, talvez você pode pensar assim, eu tenho um pouco de receio de falar de oferta. Sabe, irmãos, eu não tenho receio nenhum de falar de oferta para a igreja, mas eu ainda sou um pouco tímido para falar de oferta para mim. Paulo estava falando de oferta para ele. Claro que ele representa um ministério, os irmãos estão me entendendo? Paulo, aqui o assunto quando ele fala, vocês renovaram o cuidado de vocês comigo, não é cuidado de dar um abraço nele, fazer um carinho, é cuidado de dar uma oferta, de sustentar, de contribuir, de falar, vai lá, se você precisa fazer essa viagem, eu vou te pagar essa viagem. Os irmãos estão me entendendo? Este é o contexto. Aí olha então, continuando o texto. O qual também já tinhas antes. Você já tinha esse cuidado antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos falar junto esse versículo, essa parte? Diga assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você só goste dessa última parte, Tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo, quando disse tudo posso naquele que me fortalece, ele estava se referindo, eu sei o que é ter fome e sei o que é ter fartura. Eu sei o que é ser honrado, eu sei também o que é estar humilhado. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o contexto. A pergunta é, será que Paulo passou por algum tipo de tribulação, de privação, de dificuldade na vida, irmão? Sim ou não? Sim. Na verdade, elas estão até reescritas na Bíblia. Mas a conclusão que ele mesmo chega é que ele aprendeu a viver contente. Então, viver contente, ou estar contente, ou contentamento, não é resultado de uma vida sem problemas. É claro, pastor? Você fala que você está contente, você é contente, porque você não passa pelo que eu passo. Você não pode falar isso. Porque Paulo, a Bíblia diz que ele passou por açoites, prisões, naufrágios, perseguições. Várias vezes, quando ele escreveu este texto, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele estava na cadeia. E ele diz, eu aprendi a estar contente, a viver contente em toda e qualquer situação. Então, como que Paulo conseguiu? Ele conseguiu justamente por essa capacidade de colocar os seus olhos não nos problemas, de colocar os seus olhos não nas intempéries da vida, das circunstâncias adversas que a vida nos proporciona, mas colocar os seus olhos no chamado, no propósito, na vocação de Deus, na graça de Deus. Amém, irmãos? Assim ele suportou
as pressões da vida. E isso é um exemplo para nós. Nós temos no Antigo Testamento também um exemplo, e Paulo também fez questão de registrá-lo. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. É um exemplo do Antigo Testamento, mas que Paulo, segundo o apóstolo, essas coisas aconteceram para exemplo nosso, e para que fossem escritas, né, para a nossa advertência. Olha o que está escrito, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Quantos acharam? Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Diga, não murmureis. Paulo coloca, não murmureis, como alguns deles murmuraram. O contexto aqui é que Paulo está falando do povo hebreu saindo do Egito. Esse é o contexto. Se você for ler aí os versículos que precedem, você vai ver que o contexto é esse. Quais foram os erros do povo de Deus no deserto? Quais foram os erros do povo de Deus nesta caminhada à terra prometida? E Paulo então menciona vários erros. E um dos erros que Paulo menciona é, eles murmuraram, irmãos. Não murmureis como eles murmuraram. Então, murmuração, esse termo murmurar aqui, descrito, ele se refere a uma queixa com descontentamento. Essa é a murmuração. A murmuração, né, e essa palavra no original, ao preparar essa mensagem eu fiz questão, às vezes eu fico olhando as palavras no original, isso pode nos ajudar, né, na mensagem, e um dos significados da palavra murmureis fala dizer algo em tom baixo. Logo eu lembrei daquele desenho, esqueci o nome daquele que ficava... Como é? Hã? Butler. Era um cachorro, né? Muttley. Que nome difícil esse. Acho que ele é americano, né? O Muttley. Eu só lembro dele. Era um cachorro, né? Rabugento. O tempo todo reclamando. A Bíblia diz para nós não murmurarmos. Murmurar é você falar coisas com descontentamento. E às vezes é até dizer algo em tom baixo. É do tipo de coisa que você não fala para ninguém ouvir. Mas você está o quê? Murmurando, reclamando, se queixando. O Senhor está dizendo, não murmureis. Agora, irmãos, olha, volta um pouco na história. Esse povo que murmurou, você conhece um pouquinho da história desse povo? Deus tinha tirado eles da escravidão do Egito. O povo era escravo há gerações, irmãos. Aquele povo lá, os pais deles eram escravos, os avós deles eram escravos, os bisavós deles eram escravos. Eles foram escravos por 450 anos no Egito. Ou seja, não tinha relatos, eles não sabiam o que era ser um povo livre. Eles não sabiam o que era ouvir do seu pai, do seu avô, do seu bisavô. Todos eles eram escravos. Famílias de gerações vivendo na escravidão. Aí Deus tinha tirado eles da escravidão. E tinha tirado como? Tinha tirado de maneira miraculosa. Lembra das 10 pragas? Pragas sobre o Egito. Aí eles saindo, para Deus dar um livramento diante do exército de Faraó, abre o mar. Aí eles chegam em Mara, a água está amarga, Deus faz com que as águas se tornem doces, águas potáveis. Aí eles reclamam da comida, Deus envia as codornas, e eles comem a codorna. Aí eles falam, mas e agora a comida? E Deus faz chover do céu comida para eles. E por 40 anos sustenta eles. Será que esse povo tinha motivo para agradecer a Deus? Você percebe que motivos não faltava para eles terem um coração contente, um coração agradecido, um coração grato. Mas eles murmuravam. Esta história, irmãos, esse relato deles não é muito diferente da nossa história. Talvez não teve tantos atos miraculosos na sua vida, mas o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor te salvou de forma poderosa, sim ou não? Tem tantas coisas que o Senhor fez por nós, mas ainda assim, às vezes, nós nos pegamos murmurando.
Eu quero então mencionar 3 circunstâncias diante das quais nós precisamos estar contentes. Essa nossa mensagem hoje é o contentamento. A primeira circunstância é o contentamento diante das bênçãos materiais. Contentamento, existem várias passagens da Bíblia, irmãos, como uma ordem para nós vivermos contentes. Porque viver contente não é simplesmente um estado, não é uma coisa que você passa, não deveria ser. Por quê? Porque o nosso contentamento não deve ser circunstancial, ele deve ser um estilo de vida. Os irmãos estão me entendendo? Ficar contente por causa de alguma coisa que aconteceu, irmãos, você não precisa ter Deus na sua vida para ficar. Não precisa. Se você pegar aí fora qualquer ímpio, qualquer ateu, endividado, chegar lá e pagar as dívidas dele, ele dorme igual um anjinho naquela noite. Te dá um beijo, te dá um abraço e fica contente. Fica ou não fica? O difícil é ficar contente mesmo tendo dívida. O difícil é ter um coração agradecido mesmo passando por dificuldades, por situações adversas. Agora, então estou falando isso porque tem vários textos na palavra de Deus que nos mostra essa ordenança bíblica. Estar contente, viver contente, não é uma sugestão de Deus para nós, é uma ordem de Deus para nós. Agora, em Hebreus capítulo 13, versículo 5, está relacionado com esse contentamento diante de coisas materiais. Então, você pode abrir sua Bíblia, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Irmãos, se nós falharmos em estar contentes, se nós falharmos em viver contentes, nós vamos ter alguns problemas na nossa vida. Alguns problemas você vai permitir entrar na sua vida, tais como queixas, aflições. Se você permite não viver contente, você vai cair na ingratidão, na cobiça, na inveja. Então esses são problemas que vêm sobre uma pessoa que não tem um coração contente, que não tem um coração agradecido com aquilo que o Senhor já fez. Agora, é importante nós salientarmos que estar contente é diferente de estar satisfeito. Ok? Estar contente é diferente de estar satisfeito. Como assim, pastor? Você pode estar insatisfeito com o seu salário, você pode estar insatisfeito com a casa que você mora, você pode estar insatisfeito com a célula sua do jeito que está. Como assim? Você quer melhorar. Inclusive, a insatisfação, nesta ótica que eu estou te colocando, ela é um dos combustíveis para nós avançarmos. Nós só avançamos porque em algum momento nós ficamos insatisfeitos. Não, eu estou ganhando um salário mínimo. Não pode, eu não quero só ganhar um salário mínimo. Senhor, eu quero algo mais. Aí eu estudo, eu me aprimoro, eu me aperfeiçoo, eu faço um curso, eu jejuo, eu oro. Para quê? Para melhorar a minha qualidade de vida. Por quê? Porque eu estou insatisfeito. Os irmãos estão me entendendo? Agora, insatisfação não é o mesmo que descontentamento. Eu sei que na cabeça de muitos é a mesma coisa, então acaba sendo uma linha tênue. Mas nós precisamos aprender a separar. Eu quero mais, mas eu sou grato e contente com aquilo que o Senhor me deu. Entende? Então, Senhor, eu estou vendo muitas cadeiras vazias aqui. Senhor, eu não aceito, eu quero encher todas essas cadeiras, mas obrigado por cada um dos irmãos que estão conosco hoje. Eu estou contente por você, mas eu não estou satisfeito, eu quero mais, entende? Então, como pastor, eu quero ver essa casa cheia, mas eu sou contente por todos aqueles que têm servido ao Senhor conosco. Então, eu não estou satisfeito com as minhas vendas. Eu tenho um alvo, um orçamento, uma meta de faturar 100 mil neste mês. E eu vendi, já é mais do dia 20, nós só vendemos 20. Senhor, eu não aceito.
né, nós precisamos, eu vou estudar daqui, vou estudar dali, vou reunir a equipe, vamos ver aonde nós estamos falhando, aonde pode ser melhorado, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, porque eu não estou satisfeito com isso que está acontecendo. Mas obrigado, Senhor, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é um coração contente, mesmo tendo alguma insatisfação. É bem provável que você já teve insatisfação com a sua célula. Teve ou não teve? É normal você ter insatisfação com a sua célula. Os irmãos às vezes não respondem como você gostaria, a célula não cresceu como você gostaria, e nós então entramos naquela crise pontual. Isso é uma insatisfação. Eu não estou satisfeito com a minha liderança, eu não estou satisfeito com a minha célula, mas eu não posso permitir estar descontente com aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém, irmãos? Bom, então, nosso primeiro ponto aqui é o contentamento diante de bênçãos materiais. Nós não podemos falhar em viver contente. Então, seu contentamento, irmãos, não está relacionado com o que você tem. Não pode estar relacionado com o que você tem hoje. Se o contentamento estiver relacionado com o que você tem, se fosse só isso, preste atenção, você seria contente e aquele povo hebreu, aquele povo de Deus saindo do Egito, também estaria contente. Porque eles tinham ou não tinham? Olha o tanto de coisa que Deus tinha feito para eles. Eles tinham. Então, a questão de ser ou não, de estar ou não contente, não tem a ver com o que nós temos, com o que nós possuímos. Se eu não estou contente com o que tenho no momento, ouça-me, eu não vou ficar contente se eu ganhar o dobro. Entende? Talvez não por muito tempo. Contentamento não é uma questão do que você tem. Se você ganha R$2.000 por mês hoje e é descontente, se eu aumentar o seu salário para 4.000, pode ser que no primeiro mês, no segundo mês você vá bem. Mas daqui a pouco você vai viver novamente descontente, porque não está ligado com o que você tem. Amém, irmãos? Os irmãos estão comigo aqui nessa manhã? Amém? Então, o contentamento material, ele não tem a ver necessariamente com o que nós temos. Agora, olha que palavra de sabedoria. Né? Não precisa abrir sua Bíblia, só vou ler para você. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. A Bíblia diz então que quem ama o dinheiro, nunca vai ter o suficiente. Quem ama a abundância, sempre vai achar que precisa de mais. Percebe? Contentamento não é o quanto você tem. Então nós precisamos aprender, irmãos, a tirar os nossos olhos daquilo que nós não temos e colocar os nossos olhos naquilo que o Senhor já deu. Nós precisamos parar de querer o que nós não temos e começar a ser grato para aquilo que o Senhor já deu. Você percebeu que o descontente normalmente coloca os seus olhos naquilo que não aconteceu. O descontente normalmente foca a sua atenção naquilo que ele não tem. Então, as mulheres elas estão descontentes porque elas olham ao redor e vê uma bota bonita nova da colega. Aí ela fica descontente porque ela não tem dinheiro para comprar a bota bonita de couro, cano alto, cano longo. Só que ela não consegue ser contente porque ela não está descalça passando frio. Entende? Ela não consegue ser contente porque nada tem faltado para ela. Os irmãos estão me entendendo? Então tudo é uma questão de perspectiva. Nós falamos da perspectiva no domingo passado. Então o contentamento material, ele não tem a ver com o que nós temos, irmãos. Se fosse isso, todos nós seríamos contentes, porque nós temos o necessário para nós vivermos. Então, em vez de querer o que não temos, precisamos aprender a agradecer pelo que temos. Fala isso para esse irmão que está perto de você. Fala para ele. Em vez de você ficar querendo o que você não tem, agradeça pelo que você tem. Amém? Agora, existem muitas boas razões para nós estarmos contentes com a nossa prosperidade material, irmãos. Eu vou mencionar algumas. Eu sei que não são todas, mas eu vou só mencionar. Algumas razões boas para que eu e você sejamos contentes com a provisão material, com a bênção material que o Senhor nos deu. Primeira razão, é porque é
o estilo de vida do reino dos céus. É um modo de vida superior. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 6, diz assim: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Preste atenção, o mundo enche as suas mãos de trabalho, mas a sabedoria de Deus diz que é melhor ter uma mão cheia de descanso. Descanso é paz, é alívio de alma. É isso que o mundo não tem. E aí então ele mostra, é uma vaidade, é correr atrás do vento, você simplesmente trabalhar, para que lá na frente possa fazer o quê? Trabalhar. Você trabalha, para na frente, daqui a pouco trabalhar mais. Pastor, nós somos contra o trabalho? Claro que não, mas o nosso trabalho deve ser no descanso. O nosso trabalho parte do pressuposto de que o Senhor fez por nós. O Senhor trabalhou ao nosso favor. Então é um estilo de vida, irmãos, do reino dos céus. Quando você vive assim, você já é contente, diferente. Essa vida não é terrena, essa vida é superior. Então aqueles que estão sempre querendo, mais, estão sempre querendo mais, muitas vezes tornam-se infelizes. E raramente, irmãos, acabam conquistando e ganhando aquilo que estão buscando. Essa é a vida que o mundo oferece. Uma vida de correr atrás, muitas vezes nem vai alcançar. E a infelicidade vai estar constantemente na vida deles. Segundo, nós já temos o suficiente. Irmãos, a perspectiva da nova aliança sempre vai trazer como pressuposto que o Senhor já fez por nós na cruz. Então você não parte do olhar do que eu preciso. Eu parto do olhar do que o Senhor já deu, que o Senhor já fez. Então nós já temos o suficiente. Louve a Deus pela provisão diária. Louve a Deus porque a provisão básica, a provisão diária para a sua vida não tem te faltado. Nós precisamos aprender a apreciar mais um estilo de vida mais simples. Quando nós somos simples, irmãos, quando eu falo dessa simplicidade, eu não estou falando de pobreza, mas é uma vida mais simples, que faz com que, na verdade, você seja mais grato. O contente é aquele que consegue estar agradecido, mesmo não tendo tudo aquilo que os demais ao seu redor têm. Mas ele é contente com aquilo que o Senhor deu para ele. A Bíblia diz que nós já temos, o Senhor já nos deu. Amém? Outra razão, é uma maneira de nós fugirmos da cobiça. Irmãos, em muitos casos, a falta de contentamento, ela é só uma expressão de cobiça. Muitas vezes você não é uma pessoa contente, não vive contente por causa da cobiça, principalmente nessa geração que nós vivemos. Nunca houve na história uma geração tão destinada, tão dada à ostentação do que é essa que nós vivemos. Porque elas estão nas redes sociais. Hoje você ostenta não é só para suas coleguinhas da escola. Hoje você ostenta não é só para seus colegas de trabalho. Hoje quando você ostenta, o mundo inteiro vê no Instagram. É assim ou não é? Aí qual que é o problema? Que o mundo faz isso. Aí às vezes você quer andar nesse caminho. Irmãos e irmãs, não entre por esse caminho. Melhor é você cortar Instagram e Facebook da sua vida do que você viver tendo que apresentar algo para que alguém possa te aceitar. Do que você viver tentando se adequar a uma classe ou algum tipo de coisa que você precisa, senão você vai ficar brega, fora de moda ou cafona. Preste atenção, isso é cobiça. Isso vai fazer muitas vezes com que você viva descontente. Você para de agradecer, você percebe o descontamento no seu coração, porque você não valoriza aquilo que Deus já te deu. Você só está olhando o que as famosas têm, o que as blogueiras postam, o que as colegas da escola que têm muita grana colocam, aí você começa a estar descontente. Quantos estão entendendo? Outra razão, quando nós temos o Senhor, irmãos, as demais coisas perdem o seu aparente valor.
Hebreus capítulo 13, nós lemos o versículo 5, vou continuar a leitura. Hebreus 13, 5 e 6. Diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então preste atenção. Nós temos o Senhor, sabe, irmãos? Vou pegar aqui imagine um absurdo que seria se um homem acabasse de ganhar R$1 milhão, um homem acabando de ganhar R$1 milhão, começa a brigar na padaria porque foi enganado num troco de R$1. Não seria uma coisa... Você ia falar assim, cara, que absurdo. O cara ganhou R$1 milhão. Agora ele está brigando por causa de R$1. Ou está descontente, está reclamando. Ele está reclamando por causa de R$1 que deram errado para ele de troco. Já seria qualquer absurdo ver esse cara reclamando de qualquer coisa, sim ou não? O cara ganhou R$1 milhão e no outro dia você vê ele reclamando da casa dele, vê ele reclamando. Você acha que isso é normal? Não é normal. Você ganhou R$1 milhão, você vai se tornar agradecido por um bom tempo. Você vai ficar contente por um bom tempo. Você não vai se prender a troco errado por um bom tempo. A questão é, você não ganhou R$1 milhão, mas você tem o Senhor. Quando nós nos apegamos a esta perspectiva de que nós temos o Senhor, irmãos, a tendência é as demais coisas realmente caíram para o seu valor verdadeiro. As coisas não têm tanto valor como parece, irmãos. E nós vamos ver isso quando nós estivermos na glória. Nós vamos ver o tanto que às vezes a gente atribuiu valor para coisas que não tinham tanto valor. Mas quando você está com o Senhor, as coisas acabam caindo para o seu valor real. Elas não têm tanto valor. O Senhor tem mais valor para nós. Amém, irmãos? Você não ganhou R$1 milhão, mas você ganhou a vida eterna. Você ganhou a salvação. O Espírito de Deus está com você. Bom, segundo, que eu quero já caminhar para o final. O contentamento diante das nossas limitações pessoais. Todos nós temos limitações pessoais. Temos ou não, irmãos? Todos nós temos limitações pessoais. Quando eu falo de limitações, não estou falando de pecado. Não estou falando, sabe, são áreas da nossa vida que nós vivemos pecando, vivemos caindo. Mas são limitações. Essas limitações podem ser de habilidade, de capacidade. Essas limitações, elas podem ser fruto da educação, do meio em qual você foi criado, em qual você vive, do ambiente. Então, nós não podemos permitir que as limitações da nossa vida causem descontentamento. É um fato que todos nós temos limitação. Uns mais, outros menos. Para alguns, Deus deu 5 talentos. Para outros, Deus deu 1 talento. Você acha que aquela pessoa que recebeu 1 talento, isso era uma limitação na vida dela? Sim ou não? Sim. Mas o que ele fez com 1 talento? Ele escondeu. Ele pegou a limitação e a partir da limitação, ele não quis fazer a vontade de Deus. Agora, esse é um exemplo bom ou um exemplo ruim para nós? É um exemplo ruim. O Senhor o advertiu. O Senhor o puniu. O Senhor não deu a ele a recompensa. Mas perceba que ele recebeu algo. Ele só não recebeu 5, é verdade. Ele não recebeu 2, é verdade. Agora, quando você se encontra diante das suas limitações, o que você faz? A sua limitação pode ser a sua timidez. A sua limitação pode ser o seu estudo. A sua limitação pode ser a sua falta de capacidade ou habilidade em determinada área. Aí o que você faz com a sua limitação? Você olha para os demais e fala, aí ó, aqueles ali não têm esse problema que eu tenho. Então por isso eu vou fazer o quê? Eu vou esconder o meu talento. Isso é mal. Não faça isso. Você talvez não tenha os 5 talentos daquele irmão do seu lado, mas você tem algo. Para todos nós o Senhor deu algo. Ninguém vai chegar diante de Deus e falar, eu não recebi nada, então por isso que eu não fiz nada. Então não vamos permitir que o descontentamento entre por causa de alguma limitação. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo fala sobre um espinho que havia na carne dele. Nós não sabemos exatamente a origem, da natureza desse espinho,
né? Quanto a isso, a Bíblia não traz, não relata, mas o resultado que ela exerce, ele pode ser um ensino para nós. Olha o que diz, 2 Coríntios 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, aí então é que eu sou forte. Amém, irmãos? Eu vou continuar essa mensagem domingo que vem, para nós podermos entrar em vários pontos, mas hoje eu gostaria de encerrar com os irmãos, falando desse princípio, e vamos falar mais no domingo que vem. O poder de Deus não se aperfeiçoa nos seus méritos. O poder de Deus não se aperfeiçoa naquilo que você faz bem feito. O poder de Deus não se aperfeiçoa nas suas virtudes, nas suas qualidades. Por que será que o poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas? Porque é diante das suas fraquezas, irmãos, é diante das suas limitações que você clama ao Senhor. É diante das suas limitações que você diz: Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Senhor, me ajuda. É diante das suas limitações que você clama pelo auxílio do Senhor. Então, se você é do tipo de irmão, né, que percebe suas limitações, e todos nós as temos, se você percebe as suas fraquezas, não vamos usar elas para vivermos descontentes, enterrarmos o talento e sermos apagados naquilo que o Senhor nos chamou. Pelo contrário, vamos usar as nossas fraquezas para que o poder de Deus possa se manifestar. Se você tem uma fraqueza, seja bem-vindo ao time daqueles que Deus usa. Deus usa quem tem fraqueza. Quando você é muito forte em si mesmo, o poder de Deus não opera em você. O poder de Deus, ele está liberado para aqueles que clamam. É por isso que a Bíblia diz que o reino dos céus é dos humildes de coração. Porque os humildes é aqueles que reconhecem que não tem. Mas não é reconhecer que não tem de maneira passiva. Não é reconhecer que não tem de maneira vitimista. Eu não tenho, então por isso eu não faço nada. É reconhecer que eu não tenho aos pés do Senhor. É reconhecer que eu não tenho diante de Deus. Falar: Senhor, eu não tenho essa habilidade de falar em público como aquele irmão fala. Senhor, eu não tenho essa habilidade de liderar, de articular, de mobilizar como meu líder tem. Mas é o seguinte, a célula vai se multiplicar. Precisa de um líder. Eu digo: eis-me aqui. E diante das minhas limitações, eu preciso do Senhor. Que o teu poder, Senhor, venha se aperfeiçoar nas minhas fraquezas. Aí sabe o que acontece? Aí você se torna um líder da sua célula. Aí eles vão falar para você: uau, fulano é demais. Você já viu a liderança dele? O cara é poderoso. A célula dele, o cara assumiu a célula, 6 meses depois multiplicou em 3. Aí eles vão perguntar para você: como é que você fez? Aí você fala: não sei, foi a graça. Sabe por quê? Porque foi a graça que me basta. Paulo diz: a minha graça, a sua graça me basta. Tua graça me basta. O que nós precisamos é da graça do Senhor. Sabe o que você precisa para ser um bom profissional? Um bom funcionário na sua empresa? Você precisa da graça do Senhor na sua vida. Sabe o que você precisa para ser um bom empresário, um bom empreendedor? Você precisa da graça do Senhor. Para ser entre os melhores na escola, as melhores notas, você precisa da graça do Senhor. Talvez você não vai ser um dos mais inteligentes. Talvez você não vai ser dos mais hábeis, mais talentosos, mais capacitados. Vai ter gente que vai entrar com você lá que tem mais curso, que tem mais especializações, que tem mais isso, mais aquilo. Mas o que pode fazer você ser melhor do que ele? A graça do Senhor. A graça é disponível para aqueles que não são. Amém, meus irmãos? Não pegue então estas limitações, essas fraquezas, para dar ocasião
ao descontentamento, para dar ocasião a uma vida ingrata, do tipo, Deus deu para ele, mas não deu para mim. Deus fez com ele, mas não fez comigo. Isso é vitimista. Isso te coloca para baixo. Isso não honra o Evangelho, não honra o Senhor. Não seja daqueles que diz, mas se eu fosse como ele, eu também faria. Você não sabe, pastor. Sabe como eu fui criado, a família que eu vim. Preste atenção. Nascer, ouça o que eu vou te dizer. Nascer em uma família sem condições, pobre, uma família desestruturada, destruída, ser criado numa família assim, você não tem escolha. Mas você tem escolha hoje de como você vai ser amanhã. Entende? Não deixe que as fraquezas, limitações da sua vida, principalmente do passado, venham afetar quem você vai ser no futuro. Quem vai ser no seu futuro? Quem você vai ser no futuro é determinado pelo que você escolha hoje. Escolha hoje o contentamento. Escolha hoje a gratidão. Escolha hoje dizer, Senhor, eu não vou colocar meus olhos naquilo que eu não tenho. Eu não vou colocar meus olhos naquilo que eu não sou. Eu não vou colocar meus olhos naquilo que é minhas limitações. Eu vou colocar meus olhos no Senhor. Tua graça me basta. O Senhor já me deu. O Senhor proveu. Olha o que eu tenho. Olha que bênção. Realmente, eu não estou percebendo. Eu não tenho um carro do ano. Eu não tenho um carro importado. Mas eu tenho um carro. Obrigado, Jesus. Na chuva eu não me molhei. Fala, Senhor, eu não vou ficar reclamando que eu não tenho um carro. Eu não. Olha aí, está chovendo. Não vou ficar reclamando. Eu vou começar a louvar o Senhor. Porque o Senhor me deu as pernas, me deu saúde, eu posso caminhar, eu posso andar, posso até pagar um ônibus para ir para a reunião. Os irmãos estão me entendendo? Vamos colocar os nossos olhos naquilo que o Senhor já fez, o Senhor já nos deu. Descontentamento não vai acrescentar nada na sua vida. Mas quando você aprende a viver contente em toda e qualquer situação, você está no caminho da vitória. Ainda que você não esteja vendo hoje as coisas cooperarem para o seu bem, acredite, o Senhor vai transformá-las e fazer cooperar para o seu bem. Amém, meus irmãos?